Me empurraram no rio. Senti a água fria bater nas minhas costas enquanto caía. E naquele segundo que pareceu eterno, enquanto o céu se afastava dos meus olhos, só pude pensar em uma coisa: os crocodilos. Eu sabia que eles estavam lá. Todos na aldeia conhecíamos aquele rio. Ninguém se atrevia nem mesmo a colocar os pés e eu estava caindo diretamente em suas mandíbulas. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes desafia toda lógica, toda explicação, toda razão terrena. O que você está prestes a ouvir mudou minha vida para sempre. E sei que o Espírito Santo me guiou até este momento para compartilhar isso com você. Porque isso não foi sorte, foi a mão de Deus se manifestando de uma forma que jamais imaginei possível. Meu nome é Elias Okoro. Tenho 52 anos e sou pastor evangélico no norte de Uganda, perto da fronteira com o Sudão do Sul. Esta é minha história. Uma história que durante muito tempo tive medo de contar, mas Deus me mostrou que sua glória deve ser compartilhada, que seus milagres não podem ficar em silêncio, que quando Ele age em nossas vidas temos a responsabilidade sagrada de ser testemunhas de seu poder infinito. Tudo começou em março do ano passado. A temporada de chuvas acabará de terminar e o Rio Azua, esse rio que serpenteia por nossa região como uma cicatriz verde e marrom no meio da terra vermelha africana, estava mais cheio que nunca. Suas águas turvas arrastavam galhos, terra, tudo o que encontravam no caminho. Mas não era só o volume de água que tornava aquele rio perigoso. Eram seus habitantes, os crocodilos do Nilo, criaturas sobreviventes de épocas que o homem moderno mal pode imaginar. Alguns alcançavam os 5 metros de comprimento, máquinas de matar perfeitas, com mandíbulas capazes de partir um osso humano como se fosse um galho seco. Em nossa aldeia todos crescemos ouvindo histórias sobre aquele rio. História de crianças que se aproximaram demais à margem e nunca voltaram. História de pescadores arrastados em segundos, sem tempo nem mesmo para gritar. Histórias que as mães contavam para manter seus filhos longe da água. Eu pastoreava uma pequena congregação de umas 70 pessoas, homens e mulheres humildes, a maioria agricultores, gente que trabalhava a terra desde que o sol nascia até que se escondia atrás das colinas. Nossa igreja não era um edifício elegante, era uma estrutura simples de adobe e madeira com um teto de chapa que soava como tambores quando chovia. Mas dentro daquelas paredes simples, Deus se movia com poder. Havíamos visto curas, havíamos visto libertações, havíamos visto casamentos restaurados e vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Mas também tínhamos inimigos. Em nossa região, o cristianismo evangélico não é bem visto por todos. Há grupos que praticam rituais ancestrais, cerimônias que misturam animismo com superstições antigas, e há quem se oponha violentamente à pregação do Evangelho. Para eles somos uma ameaça às suas tradições, ao seu modo de vida, ao seu controle sobre a comunidade. Entre esses opositores estava um homem chamado Ocaia, um homem de uns 40 anos, alto, de olhar penetrante e voz grave. Era conhecido em toda a região como um feiticeiro poderoso, alguém a quem as pessoas recorriam quando queriam fazer mal a seus inimigos, quando buscavam proteção contra maldições, quando precisavam de soluções que a lei não podia oferecer. Ocaia tinha influência, tinha seguidores e tinha um ódio profundo por nossa igreja. Tudo havia começado 6 meses antes, quando uma de suas próprias irmãs, uma mulher chamada Aquilo, havia chegado a um de nossos cultos. Chegou carregando uma tristeza tão profunda que parecia pesar fisicamente sobre seus ombros. Seu marido a havia abandonado, levando seus 2 filhos pequenos. Ela estava devastada. Havia perdido toda a esperança e alguém havia dito que fosse à igreja. Lembro daquela noite como se fosse ontem. Estávamos no meio do louvor e o Espírito Santo se movia com tal intensidade que podia senti-lo no ar como uma presença tangível e calorosa. Aquilo começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, era um choro profundo, gutural, o tipo de choro que sai quando a alma não aguenta mais. Aproximei-me dela, coloquei minha mão sobre seu ombro e orei. Orei com cada fibra do meu ser. Clamei a Jesus por sua vida, por seu coração partido, por sua família destruída. E Deus respondeu, não de forma gradual, não em semanas ou meses. Naquela mesma noite, enquanto orávamos, Aquilo sentiu uma paz que não havia experimentado em anos. Uma paz que, como diz Filipenses 4:7, excede todo o entendimento e guarda nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz a transformou.
Ela continuou vindo à igreja, entregou sua vida a Cristo. Com o tempo, através de processos legais da intervenção milagrosa de Deus, recuperou a custódia de seus filhos. Foi um testemunho poderoso. A aldeia inteira falou da transformação de aquilo. Muitos vieram à igreja por causa de seu testemunho. Nossa congregação cresceu. As pessoas queriam conhecer esse Jesus que havia mudado tão radicalmente a vida desta mulher. Mas Ocaia não viu isso como um milagre. Ele viu como uma traição. Para ele, sua irmã o havia abandonado, havia deixado as tradições da família, havia rejeitado suas proteções espirituais e agora seguia um Deus estrangeiro, como ele chamava Jesus. Ocaia começou a nos ameaçar. Primeiro foram avisos velados, mensagens enviadas através de outras pessoas. Diga ao pastor que deixe minha família em paz. Diga que se continuar assim vai haver consequências. Mas eu não podia calar o evangelho. Não podia parar de pregar o amor de Cristo por medo das ameaças de um homem, por mais poderoso que fosse no mundo espiritual obscuro. 1 Pedro 3:14 diz: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não os temais, nem fiqueis perturbados. Essas palavras ardiam em meu coração. Eu sabia que devia continuar. As ameaças se intensificaram. Uma noite encontramos marcas estranhas pintadas nas paredes de nossa igreja. Símbolos que reconheci de meus anos de libertação espiritual. Símbolos usados em rituais de maldição. Outra vez minha esposa encontrou ossos de animais enterrados perto da porta de nossa casa. Eram sinais claros. Ocaia estava declarando guerra espiritual. Aumentamos nossas orações. Jejuamos. Toda a congregação se uniu em intercessão. Sabíamos que não lutávamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Como diz Efésios 6:12. Nos cobrimos com a armadura espiritual que Paulo descreve nesse mesmo capítulo. Nos mantivemos firmes na fé. Mas Ocaia não estava satisfeito com guerra espiritual. Ele queria algo mais tangível. Queria enviar uma mensagem que ninguém pudesse ignorar. E assim chegamos àquela quinta-feira, 14 de março, um dia que começou como qualquer outro, com o canto dos galos antes do amanhecer, com o cheiro da lenha queimando enquanto Grace preparava o café da manhã, com o som distante das crianças que já começavam a brincar nas ruas de terra de nossa aldeia. Eu tinha que viajar naquele dia para uma aldeia vizinha, a uns 20 quilômetros de distância, para visitar um irmão doente. Era algo que eu fazia regularmente como pastor. Parte do meu chamado era estar presente nos momentos difíceis de minha congregação. Peguei minha bicicleta, a única que tinha, uma velha bicicleta chinesa que havia comprado usada anos atrás. Disse a Grace que voltaria antes do anoitecer. Orei com ela, beijei sua testa e fui embora. O caminho era conhecido, uma rota de terra que margeava o Rio Azul durante vários quilômetros antes de se afastar para o interior. Era um caminho solitário, especialmente nas horas do meio-dia, quando o sol africano bate sem piedade e todos buscam sombra. Mas eu estava acostumado. Havia percorrido aquele caminho centenas de vezes. Não vi vir o que estava prestes a acontecer. Eram por volta das 2 da tarde quando comecei meu retorno para casa. Havia passado a manhã com o irmão doente. Havíamos orado, compartilhado a palavra e ele havia melhorado notavelmente. Meu coração estava cheio de gratidão enquanto pedalava de volta sob o sol intenso. Cantava hinos em minha língua natal, Achuli, louvores a Deus que havia aprendido quando criança. O caminho estava deserto, como esperado. À minha esquerda, a uns 50 metros, podia ver o Rio Azul serpenteando entre a vegetação. A água parecia enganosamente tranquila de longe, como um espelho marrom refletindo o céu. Mas eu conhecia sua verdadeira natureza. Conhecia o que se escondia sob aquela superfície aparentemente calma. Foi então que os vi. No começo eram apenas figuras ao longe, 3 homens bloqueando o caminho à frente. Parei ainda a uns 100 metros deles. Apertei os olhos sob o sol brilhante. Algo em meu espírito se inquietou. Uma voz interna, que agora sei que era o Espírito Santo, me advertiu. Cuidado! Considerei dar a volta, pegar outro caminho mais longo, mas antes que pudesse decidir, 2 homens mais apareceram atrás de mim. Estava cercado. Aproximaram-se lentamente, como predadores que sabem que sua presa
Não tem escapatória. Quando estavam perto o suficiente, reconheci-o do meio. Era Ocaia. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos ardiam com um ódio que podia ser sentido fisicamente. Pastor Elias, disse com uma voz que pretendia ser amigável, mas que estava carregada de veneno. Que surpresa encontrá-lo aqui, sozinho, tão longe de sua igreja, tão longe de seu Deus. Meu coração começou a bater mais rápido, mas mantive minha voz firme. Ocaia, não quero problemas com você. Deixe-me passar em paz. Ele riu. Foi uma risada arrepiante, sem alegria, só crueldade. Em paz? Como posso deixá-lo em paz quando você destruiu minha família? Minha irmã não me respeita mais. Meus sobrinhos me olham como se eu fosse um demônio. Tudo por causa de sua pregação, por causa de seu Jesus estrangeiro. Jesus não é estrangeiro, respondi sentindo uma coragem que não era minha, que só podia vir do alto. Jesus é para todos. Para você também. Você ainda pode entregar sua vida a Ele. Ainda pode conhecer seu amor. Cale-se. Seu rosto se contorceu em fúria. Seu amor? Seu Deus me roubou minha família. E hoje vou mostrar a você o que acontece com aqueles que desafiam os deuses verdadeiros desta terra. Os outros 4 homens se moveram rapidamente. Antes que pudesse reagir, eles me agarraram. Soltei a bicicleta que caiu no chão com um barulho metálico. Tentei resistir, mas eles eram mais fortes, mais jovens. Arrastaram-me para fora do caminho, em direção ao rio. Ocaia, pare! Gritei. Isso não vai resolver nada. A violência só gera mais violência. Mas ele não escutava. Caminhava à frente, guiando seus homens diretamente para a margem do rio Azul. Eu podia ouvir a água agora, o som constante da correnteza. E algo mais. Chapinhar ocasional que fazia meu sangue gelar. Os crocodilos estavam lá. Chegamos à margem. O rio estava a apenas 2 metros de nós. Eu podia ver claramente a água turva, os galhos flutuantes e algo que me fez sentir um terror absoluto. Uma forma escura e longa, mal visível, sobre a superfície, movendo-se lentamente. Um crocodilo. E onde há um, sempre há mais. Seu Deus não vai salvá-lo aqui, disse, seu rosto agora a centímetros do meu. Eu podia sentir o cheiro de seu hálito, sentir sua ira. Aqui os deuses da água é que mandam. E eles estão famintos. Tentei falar, tentei raciocinar com ele, mas um de seus homens me golpeou no estômago. A dor foi instantânea e aguda. Me dobrei sem ar nos pulmões. É sua escolha, pastor, continuou. Você pode renunciar à sua fé agora mesmo, aqui na minha frente. Pode dizer que seu Jesus é uma mentira, que os deuses ancestrais são os verdadeiros deuses. Faça isso, deixamos você, recuse-se e alimentará os crocodilos. Recuperei o fôlego lentamente. Cada inalação era dolorosa. Levantei os olhos para ele e naquele momento palavras que não havia planejado saíram da minha boca. Palavras que vinham do mais profundo do meu espírito. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele morreu por meus pecados e ressuscitou ao 3º dia. Ele é meu Salvador, meu Senhor, meu Rei. E ainda que me mate, ainda que me jogue em 1000 rios, essa verdade não muda. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O rosto de Ocaia se escureceu ainda mais. Então que seu Deus o salve. E com isso deu a ordem. Me empurraram. O mundo se tornou um borrão de céu azul, terra vermelha e depois água marrom. Senti o impacto da água fria contra minhas costas, a força da correnteza imediatamente tentando me arrastar. Afundei. A água entrou em meus ouvidos, em meu nariz. Por um momento, tudo foi silêncio debaixo d'água. Um silêncio absoluto e aterrorizante. Depois subi à superfície. Tossi, cuspindo água. A correnteza já me havia afastado vários metros da margem. Podia ver Ocaia e seus homens me observando, esperando o espetáculo que estava por vir. E então senti. Algo roçou minha perna debaixo d'água. Algo grande, áspero, com a textura inconfundível da pele de um crocodilo. Gritei. Chutei instintivamente. Meu coração batia tão forte que pensei que explodiria no meu peito. Olhei ao redor desesperadamente. A uns 5 metros de mim, vi uma forma escura se aproximando sob a água. Depois outra. E outra.
Os crocodilos haviam detectado o movimento, o chapinhar. Estavam vindo. Naquele momento de terror absoluto, quando cada fibra do meu ser gritava que eu ia morrer, que não havia escapatória possível, que em segundos aquelas mandíbulas se fechariam sobre mim e me arrastariam para o fundo para me afogar antes de me devorar, fiz a única coisa que podia fazer. Orei. Mas não foi uma oração tranquila e ordenada. Foi um grito desesperado da alma. Jesus, Jesus, salva-me. Você caminhou sobre as águas. Você acalmou a tempestade. Você tem todo o poder. Salva-me, Senhor, não por mim, mas para que teu nome seja glorificado. E então aconteceu. O que vi nos momentos seguintes desafia toda descrição, toda lógica, toda compreensão humana. A água ao meu redor mudou. Não posso explicar melhor. A temperatura mudou, mas não ficou mais fria ou mais quente. Ficou diferente. Como se a água mesma tivesse tomado uma qualidade que não é deste mundo. E havia luz. Não uma luz que vinha do sol, mas uma luz que parecia emanar da própria água. Ou de dentro de mim, não tenho certeza. Uma luz dourada e quente que se expandia em todas as direções. Os crocodilos que se aproximavam pararam de repente. Vi-os claramente agora. 3 deles. Enormes. Seus olhos amarelados fixos em mim. Mas em vez de atacar, em vez de se lançar sobre sua presa indefesa, como haviam feito centenas de vezes antes, simplesmente pararam. E então, lentamente, começaram a se afastar. Não fugiam. Não se moviam com o pânico de um animal assustado. Moviam-se com o que só posso descrever como respeito, como se uma presença invisível lhes houvesse ordenado recuar. E eles obedeciam. Mas isso não foi tudo. Nem sequer foi o mais impressionante. Sentia algo debaixo de mim. Não era ameaçador. Era sólido. Como se algo tivesse aparecido sob meus pés no meio do rio. Baixei meu pé direito, tentativa, cautelosamente, esperando encontrar só água. Mas meu pé tocou algo firme. Era impossível. Estava no meio do rio, na parte mais profunda. Eu sabia que havia pelo menos 4 metros de profundidade ali, mas havia algo sólido sob meus pés. Me pus de pé. Estava de pé no meio do rio azul. A água me chegava à cintura, mas eu estava de pé sobre algo invisível. Algo que não podia ver, mas que era tão real quanto a terra sob meus pés quando caminhava em terra firme. Ouvi gritos da margem. Olhei para onde estavam Ocaia e seus homens. Seus rostos mostravam um terror absoluto. Um deles caiu de joelhos. Outro começou a correr. Ocaia estava paralisado, sua boca aberta em choque total. E então, com uma clareza que só podia vir do Espírito Santo, soube o que tinha que fazer. Comecei a caminhar. Não nadei. Não me debati. Caminhei, passo a passo sobre aquela superfície invisível no meio do rio, enquanto os crocodilos se mantinham à distância, enquanto aquela luz inexplicável continuava me rodeando. Caminhei em direção à margem oposta, longe de Ocaia e seus homens. Cada passo era um milagre. Cada passo desafiava as leis da física, da natureza, de tudo que conhecemos neste mundo material. Mas cada passo era também uma confirmação do poder infinito de Deus, de sua soberania absoluta sobre toda a criação. Quando finalmente cheguei à margem oposta, talvez uns 50 metros rio abaixo, pisei em terra firme e me virei para olhar para trás. A luz havia desaparecido. A água parecia normal novamente. Os crocodilos haviam sumido, provavelmente voltaram às profundezas. Mas o que mais me impactou foi o que vi na outra margem. Ocaia estava de joelhos agora, chorando. Seus homens haviam fugido. Estava sozinho, e seus gritos atravessavam a distância entre nós. Perdoe-me, perdoe-me, gritavam uma e outra vez. Fiquei ali tremendo, encharcado, completamente sobrecarregado pelo que acabará de experimentar. Lágrimas corriam pelo meu rosto, se misturando com a água do rio. Não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de assombro absoluto, de gratidão tão profunda que não encontrava palavras para expressá-la. Caí de joelhos naquela margem, afundei minhas mãos na terra vermelha e chorei como nunca havia chorado em minha vida. Não era o choro da tristeza. Era o choro de quem viu a glória de Deus manifestada de forma tão tangível que cada fibra de seu ser foi transformada por essa experiência. Obrigado, sussurrei uma e outra vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado,
Espírito Santo, obrigado, obrigado, obrigado. Se você crê em um Deus vivo, digite nos comentários "Eu creio". E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que essa bela história alcance mais e mais pessoas.